Fala galera, bora para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre Struct Class. É um tópico super importante, não só na hora que você for programar aí, porque você vai ver que as duas meio que resolvem, em muitos casos, o mesmo problema, só que não são as mesmas coisas. Tem as melhores práticas e qual você vai usar para cada caso. E, enfim, tem algumas questões de performance também. E a gente vai ver isso aí. E também um ponto muito importante é que isso é muito cobrado em entrevista técnica. Então, uma hora ou outra aí você vai ter que fazer uma entrevista técnica. E é um tópico comum de perguntar, porque de fato é um assunto importante, é algo que você tem que saber. Não é só sair programando aí usando qualquer coisa sem você entender o que você está fazendo. Beleza? Começa pelo struct. Então a struct, ela é um tipo de dado que você consegue agrupar algumas propriedades e métodos que eles estejam ali relacionados, né, que faça sentido. Então, você vai ver que a classe é parecido, praticamente a mesma coisa, só que tem algumas, é mais complexo, tem algumas coisas a mais aí, a gente já fala. Então vamos começar pelo struct. Eu vou criar aqui uma struct pessoa. Struct pessoa. Eu vou colocar pessoa struct só porque depois eu vou criar uma classe também e eu quero diferenciar um do outro. Então vamos dar um tab aqui. O Xcode já me sugeriu um nome e idade. Beleza, vamos deixar assim. Só vou botar aqui essa idade como var, tá? Vamos botar var idade para depois mostrar para vocês como a gente altera. Beleza, então eu vou criar também aqui uma função. Vamos botar aqui função apresentar, uma pessoa se apresentando. Então, print. Opa, o que você falou aqui? Isso aí, perfeito. Então, print olá, eu sou. Aí bota o nome aqui e eu tenho tantos anos. Ok. Então vamos criar uma struct aqui. Para você criar uma struct, você faz um let ou um var. Pessoa struct. Aqui, pessoa struct name. Pessoa struct igual pessoa struct nome. Vou botar João, idade 20 anos. Se a gente fizer uma pessoa struct ponto apresentar, vocês vão ver aqui a mensagem: olá, eu sou tal, caso João, tenho 20 anos. Beleza. Tá. Se eu quiser alterar isso aqui, então pessoa struct ponto idade. Só que isso aqui não vai funcionar. Por quê? Porque a struct ela é imutável por default. Então, para você botar ela, para você poder fazer essa alteração, por mais que a idade seja uma variável aqui, você vai ter que botar ela aqui como um var. E aí você vai ver aqui, vou botar aqui embaixo e eu vou copiar essa linha. Você vai ver que ele vai imprimir 20, que era o valor até então. A gente vai alterar para 30 e aí ele vai imprimir 30. Beleza? E aí, é isso. Se a gente quiser criar uma classe, agora vamos fazer aqui a classe. Qual que é a diferença da classe? A classe também é um tipo de dado aí que você vai agrupar aí, propriedades e funções que estejam relacionadas, mas ela é um pouco mais complexa. Ela te dá suporte à herança, que depois eu vou estar falando aqui embaixo. E ela é um objeto do tipo de referência, e que eu também já vou falar para vocês, explicar as diferenças. Então, você vai botar aqui class, pessoa, class, e aí você vai botar, vamos ver aqui que o Xcode falou, let nome, idade, show, apresentar, e a função apresentar, eu vou botar aqui. Uma diferença aqui que a gente já vê é que a class, você precisa botar um init aqui para instanciar as propriedades que você botou aqui. Aquelas que você não inicializar, você precisa desse método aqui para inicializar. A struct não é necessário, beleza? De resto aqui, vocês viram que tá a mesma coisa, né? Então, se a gente quiser criar aqui, vou criar uma pessoa class igual a pessoa class. O nome vou botar Maria. E a idade eu vou botar
21. Pessoa class ponto apresentar. Então eu sou Maria e tenho 21 anos. Aí você vai falar, ué, mas é a mesma coisa? Não é a mesma coisa que a struct. Tem algumas diferenças. Vamos fazer aqui uma alteração da idade. Vou botar aqui idade 32. E aí vamos fazer igual lá em cima. Botar aqui a idade embaixo. E aí a gente apresenta de novo aqui embaixo. Então vai printar Maria, eu tenho 21 anos. E Maria, eu tenho 32 anos depois que eu mudei. Reparem que a class ela não tem o mesmo princípio de mutabilidade da struct. Então eu pude usar aqui o let para poder alterar essa propriedade aqui de dentro, tranquilamente. O que eu não vou poder fazer é tipo botar uma pessoa class e mudar ela por inteiro aqui, como, sei lá, Roberto. 10 anos. Aqui. Isso aqui ele não vai me permitir porque é um let aqui, beleza? Mas coisas lá dentro dela eu posso alterar tranquilamente, tá bom? Que mais que tem de diferença? Uma das grandes diferenças, eu diria que talvez a mais importante, que uma vou botar aqui, value type versus reference type. A struct, ela é value type. O que isso significa? Enquanto a class é reference type, tá? O que isso significa? Isso significa que quando a gente... Eu vou comentar isso aqui. E aí aqui a gente vai trabalhar para eu te mostrar o lance do value type. Tá. Quando a gente cria uma outra propriedade, que uma outra pessoa struct 2, e a gente dá o assign aqui para seta que é igual ao pessoa struct que a gente havia criado anteriormente, esse pessoa struct ele vai copiar o valor desse pessoa struct aqui. Então significa que eu vou botar um var aqui para a gente fazer alterações e vocês verem essas alterações. Então eu vou comentar isso aqui também para ficar mais fácil a compreensão. Então a gente tem a pessoa struct com idade 20 aqui e a gente tem a struct 2 que é igual a esse pessoa struct. Se a gente fizer pessoa struct 2 ponto apresentar e pessoa struct ponto apresentar, vocês vão ver exatamente a mesma informação, certo? 20 anos, João e João. Só que a gente pode fazer alteração. O que vai acontecer? Se eu fizer um pessoa struct 2 ponto idade igual 30 mesmo aqui, e a gente fizer chamar o apresentar deles de novo, vocês vão ver que o que vai acontecer é que só um deles vai mudar. Aqui, ó. Esse apresentar aqui, que é do struct 2, com 30 anos, porque a gente fez a alteração aqui na linha 25. E aqui, o João com 20 anos, que é o pessoa struct, o primeiro, que a gente não fez nenhuma alteração nele. Então, ele se manteve, porque isso aqui foi criado um novo elemento, que é uma cópia desse aqui. Ele não tá fazendo alterações nesse cara aqui quando você faz isso aqui. Você tá fazendo na sua cópia, beleza? Eles são independentes. Isso aqui é o value type, ok? Vou comentar isso aqui pra gente poder focar aqui na class. Voltamos aqui. Copiar isso aqui. Isso aqui eu vou apagar. Vou deixar aqui. Agora eu vou falar sobre reference type. O que é o reference type? Ele é uma referência. Então, a gente tem esse let pessoa class. Se a gente criar let pessoa class 2 igual a pessoa class, o que a gente está fazendo é, lá na memória, a gente criou esse elemento aqui, que está fazendo está apontando para o mesmo endereço de memória desse pessoa class. Então, para o mesmo objeto. O que significa que, vou comentar isso aqui também, para a gente poder fazer
construir a nossa linha de raciocínio aqui, que significa que se a gente fizer pessoa class ponto apresentar e pessoa class ponto apresentar 2, eles vão mostrar aqui a mesma coisa, porque a gente, enfim, só falou que um é igual ao outro, ok? Só que quando a gente faz pessoa class 2 ponto idade 32 aqui, a gente repete isso aqui, vocês vão ver que o pessoa class também alterou. Agora vai ser tudo 32. Esses dois prints aqui embaixo são esses dois aqui, depois da nossa alteração. Por quê? Porque o pessoa class e o pessoa class 2, eles referenciam a mesma coisa na memória. Então, se você alterar aqui ou você alterar aqui, os dois objetos vão ser alterados, porque eles são, por trás de tudo, a mesma coisa. Beleza? Essa é uma grande diferença. O mais importante é, eu diria, que é algo que você tem que falar quando, além, óbvio, de você entender, você tem que falar quando você estiver fazendo uma entrevista ali, que é uma das partes chaves ali da sua resposta. Então, compreenda as diferenças e se alguém um dia te perguntar, você sabe que você tem que responder. Mas tem mais coisas também. Então, você pode também ter herança, coisa que você não pode na struct. Então, a class, um dos motivos dela ser mais complexa, é que você pode ter herança. O que significa isso? Significa, por exemplo, vamos supor que você tem uma class desenvolvedor que herda aí as propriedades de pessoa class. E tecnologias, não, vou só criar uma função aqui, programar. E aí, print hello world, que é assim que se programa. Então, o que isso aqui significa? Que toda a sua classe desenvolvedor vai herdar tudo que tiver de pessoa classe. Então, tudo que tiver aqui dentro é como se tivesse dentro da sua classe desenvolvedor também. Então, se você fizer aqui uma let dev igual desenvolvedor, você vai ver que já tem um init aqui igualzinho ali do pessoa class, porque o desenvolvedor, ele é uma pessoa. Então, vou botar aqui Pedro, 98 anos. E aí você pode fazer dev.apresentar, porque ele herdou lá essa função aqui da pessoa class. Você também pode fazer um dev.programar, porque ele tem essa função aqui. Então, se a gente imprimir aqui, vai imprimir embaixo que ele é o Pedro, tem 90 anos, ou 98 anos, e ele depois programou aqui e printou um hello world. Beleza? Se fosse protocolo, aqui no caso a gente está herdando, né, de uma classe. Se fosse a gente estivesse falando sobre conformidade de protocolo, a struct também pode, tá? Então, se a gente tivesse algum protocolo, a gente poderia botar aqui o protocolo, a struct aceita. O que não aceita é a herança de classes ali, de structs, tá bom? Isso não dá para fazer. E aqui, obviamente, também aceita protocolos. Ok? Bom, é isso. E outra coisa legal também é sobre identidade, igualdade de classes e structs. Então, com classe, a gente pode fazer, se a gente tiver duas classes, a gente pode, deixa eu ver aqui, criar uma dev2 igual a dev. A gente acabou de ver que isso aqui significa que o dev2 recebeu uma referência na memória, ali tá apontando para a referência do dev, então eles meio que são a mesma coisa. Então a gente pode fazer um if dev igual a dev2 print são iguais. Por quê? Porque isso aqui faz a verificação de ser iguais, não só ali nos valores, mas enfim, de estarem representando o mesmo objeto na memória.
Então isso aqui é algo que a gente pode fazer. A gente também pode fazer usando igual, tanto com a classe quanto com a struct, mas eles precisariam conformar com o protocolo equitable, que é aquela funçãozinha de igual. Então você vai precisar definir aqui um static func igual. Esse aqui. Vamos ver se ele completou certo aqui, o Xcode. LHS nome, idade, certinho. Então, dessa forma aqui, e na struct também, você precisa criar a sua função aqui para verificar qual que é a sua regra de igualdade. Nesse caso aqui, né, a gente está verificando os dois parâmetros, mas em alguns casos, sei lá, você pode querer ver, você pode identificar um objeto como igual ao outro só verificando o nome. Se você quiser, pode fazer sentido no seu caso. Aqui eu vou deixar assim. Então, uma outra coisa que você pode fazer é if dev igual a dev2. O que ele vai fazer é verificar se o nome de um é igual ao nome do outro. E nesse caso aqui, como é uma referência, né, vai ser igual sim. Mas você poderia fazer com a struct também. Beleza? Vou apagar aqui. Bom, é isso. Então, quando que você usa um, quando você usa outro, como a struct ela é um pouco mais performática, ela acaba sendo mais performática por ser direto um valor, e ele também ele é usado como ele é armazenado ali na stack, né? E não no heap. A classe é armazenada no heap. Acaba que a struct ela é mais performática. A classe vai precisar também ficar envolvendo o ARC, né, que é o Automatic Reference Counting. Tem aula disso aí também para vocês, que vai fazer com que o sistema precise de mais operações ali, precise ficar observando, fazendo contagem de ponteiro e tudo mais. Então, a ideia é que se fizer sentido, usa struct. Se fizer sentido, você usa classe. Você vai precisar ver o seu contexto. Não tem usa sempre struct. Não dá. Tem coisa que você precisa usar classe. Usa sempre classe. Também não dá. Tem coisas que faz muito mais sentido você usar struct para coisas mais simples, coisas que você não vai precisar de referências. Por exemplo, casos comuns, struct você usa muito para você calcular valores, sei lá, vai passar um valor de um lugar para outro. Se você vai passar coordenadas de uma tela para outra, alguma coisa assim, você usa struct. Vai passar o valor só. Agora, se você vai ter uma tela A, vai para uma tela B, as view controllers são classes, você usa como classe. Então você vai na view controller B que você abriu logo depois da A, eventualmente você precisa se comunicar com a view controller A, precisa passar algum feedback para A, avisar de algum evento que aconteceu na B. Então essa comunicação, você precisa na view controller B ter ali uma referência. Então, se é uma referência, você vai precisar usar uma classe. Mas, enfim, sempre com muita responsabilidade, tomando muito cuidado com problemas de memória, né? Pensando no ARC, na contagem de referências, usando o IC, se possível, sempre que possível, e pensando na dealocação da memória, né? Desalocação da memória. Mas é isso. Cada um tem suas vantagens. A class, em resumo aí, né? A class ela é um pouco mais complexa, vai te permitir mais algumas coisas, vai te permitir herança, mas por outro lado, ela tem uma performance inferior. Você tem que se preocupar mais com memória, tem que se preocupar com referência, tem que se preocupar com leak. Então, é um objeto bem mais complexo do que a struct. A struct, muito mais simples, e mais performática, né? Beleza? Valeu!